Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Um rei tirano governa impiedosamente, até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. O evento do livro acontece em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, que era um orgulhoso e cruel tirano que teve grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Depois de subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como Judá estava no caminho, seria necessário se livrar dele se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram entre aqueles que foram levados cativos. Eles eram conhecidos pelos nomes de Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia encomendado deve ter sido magnífica. Tinha 90 pés de altura. É possível que o rei tenha planejado isso para que pudesse consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e cair de bruços para adorá-la. Todos que desobedecessem a este comando corriam o risco de serem lançados em um forno em chamas e serem queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o incontestável líder político da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, 3 dos homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar que a pressão social não foi fácil de suportar. Certos caldeus viram jovens hebreus em pé entre todos os que se prostraram e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúme escorre de suas acusações contra os 3 judeus que haviam alcançado posições de poder, apesar do cativeiro. Porque sua fé os proibia de adorar qualquer deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel, os pequenos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não perderam a oportunidade de fazer isso. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ele imediatamente voou para a raiva. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados uma chance de responder às acusações levantadas contra eles. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta de concessão total. Eles tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida eventualmente. Daniel capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Estes valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e colocaram-se nas mãos de Deus. A resposta deles é bastante impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos responder a você sobre este ponto. Se for assim, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos resgatar da fornalha de fogo ardente e ele nos resgatará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não deixe isso ser conhecido para você, ó rei, que não vamos servir seus deuses ou adorar a imagem dourada que você configurou. Daniel capítulo 3, versículos de 16 a 18.
Em outras palavras, eles disseram que preferiam morrer ao invés de desobedecer a Deus. Mesmo que Ele decida nos deixar queimar, nós ainda serviremos ao Deus vivo em vez do que seu ídolo morto. Não tem preço, eles preferiram a morte à infidelidade a Deus e não tiveram dúvidas que planejaram para a possibilidade deste dia por muito tempo. Então, Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele deu uma ordem para que a fornalha deveria ser aquecida 7 vezes mais quente do que habitualmente. Ele comandou certos homens fortes em seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha de labareda. Então, esses 3 homens foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas e foram jogados no meio da fornalha de fogo ardente. O comando do rei foi urgente e a fornalha estava extremamente quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram no meio da fornalha de fogo ardente, ainda amarrados. Então o rei Nabucodonosor olhou e ficou surpreso. Ele pulou e disse a seus conselheiros: "Não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo?" Eles responderam ao rei: "Certamente, ó rei." Ele respondeu: "Olha, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses." Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, ele não só achou incrível que eles tivessem saído ilesos, mas também achou incrível que houvesse 4 deles. O quarto parecia ser um filho de Deus, implicando que ele era o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos conta que a 4ª pessoa era um filho de Deus durante a parte mais difícil de sua provação. Jesus estava lá com eles fisicamente, no meio de sua provação na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter tido conhecimento de que o Filho de Deus estava com eles, embora houvesse momentos em que eles estavam conscientes da presença de Jesus em suas aflições. Lemos que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os estavam mantendo juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é capaz de surpreender aqueles indivíduos cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer sua espada aproximar-se dele, até mesmo do maior tirano. A fornalha era grande, de modo que eles tinham espaço para andar. Eles estavam ilesos, de modo que eram capazes de caminhar. Suas mentes estavam tranquilas, de modo que foram capazes de andar como em um paraíso ou jardim de prazer. A resposta para isso é sim. Eles não estavam se esforçando para sair, encontrando-se ilesos. Em vez disso, eles andaram despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os livraria dele. Nabucodonosor cometeu o erro de pensar que era o ser mais poderoso do mundo, mas aqui ele conheceu o ser mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda tinha confiança para exigir que outros o adorassem, como se ele não tivesse visto nada? Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Então vieram Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. Os capitães, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor dele e viram que, quanto a esses homens, o fogo não teve nenhum efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam chamuscadas ou danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado foram divinamente resgatados, ele os convocou. Nenhum único fio de cabelo em suas cabeças foi queimado no processo. É incrível que alguém tenha sobrevivido mesmo por um segundo dentro da fornalha,